Imagina a cena. Você está andando lado a lado com o presidente dos Estados Unidos e ele solta do nada. Você consegue guardar um segredo? Aí ele começa a contar que existem corpos alienígenas congelados por aí. Meio filme de ficção, né? Mas e se não for? Dizem por aí que vários países têm corpos alienígenas guardados, talvez até sendo estudados nesse exato momento. E vamos combinar, né? Com um universo tão gigantesco, cheio de galáxias, estrelas, sóis, tudo mais, será que a gente é a única espécie inteligente no meio disso tudo? Não seria até mais lógico pensar que tem mais seres por aí? Só que aí vem outra pergunta. Esses seres já teriam visitado a Terra? Porque é uma coisa pensar que eles existem. Outra bem diferente é acreditar que já andaram por aqui. Imagina alguém de uma civilização mega evoluída, onde não existe mais guerra, injustiça ou fake news. Gente que se comunica com a mente, que avançou 1000 vezes mais do que nós. Por que eles viriam até aqui? Pensando bem, seria tipo a gente voltando para ver como viviam os povos originários antes dos europeus chegarem. Ou então dar um pulo no Velho Oeste americano, talvez visitar uma cidade mineradora do século XVII. Um ambiente completamente diferente, mais rústico. Você toparia essa viagem? Eu acho que muita gente toparia só para observar, sem interferir em nada. Só ver como as pessoas caçavam, plantavam, viviam. Como foi a chegada de Cabral no Brasil, Colombo nas Bahamas? Seria uma experiência e tanto, né? Vai que é assim que os aliens pensam. Vai lá ver como esses terráqueos vivem. Quem sabe aprendemos algo novo ou nos inspiramos de alguma forma. Pode parecer improvável, mas vai saber. É que nem aquela primeira diretriz da lei de Star Wars. Não interfira. Agora imagina um cenário diferente. A gente não consegue voltar no tempo, ainda pelo menos, mas descobrimos um planeta onde a vida está em um estágio bem primitivo, tipo homens das cavernas. E aí a gente tem a chance de visitar esse planeta, ver de perto seres dominando o fogo pela primeira vez, afiando pedras para caçar, criando ferramentas, presenciar os primeiros passos de uma civilização. Seria tipo um documentário ao vivo do início da história. Quem não ficaria curioso? Desde criança a gente escuta falar de alienígenas, marcianos, seres de outros mundos. E se alguém nunca ouviu, pelo menos depois da missão de Neil Armstrong à Lua em 69, passou a ouvir. Foi ali que o papo sobre o universo, planetas e vidas fora da Terra ganhou mais força. Em 56 anos, será mesmo que não descobrimos mais nada? Vamos ser sinceros. Mais difícil acreditar que estamos sozinhos no universo do que o contrário. A NASA sabe de muita coisa. E outras agências espaciais também. Se tem algo lá fora, eles, mais do que ninguém, já devem saber mais do que o resto da população mundial. Agora, voltando àquela história dos corpos alienígenas. Quando eu falei do presidente, era só para ilustrar. Porque, no fim das contas, muitos presidentes nem devem saber de tudo. Eles ficam lá por alguns anos e pronto. Mas tem gente que passa a vida inteira estudando vida extraterrestre. Pesquisadores com 30, 40 anos de carreira, esses sim, talvez saibam bem mais do que imaginamos. Agora pensa comigo, se não tivesse nada, por que será que surgiram tantas teorias sobre vida fora da Terra? Uma ou outra até pode ser invenção, mas tanta gente falando disso há décadas. Vamos começar com um clássico, o famoso incidente de Roswell, no Novo México. Já ouviu falar da teoria da base Dulce? O Novo México é praticamente a capital mundial dos ETs. E tudo começou lá em 1947, ou seja, bem antes da gente dar aquele passeio lá na Lua. Quando rolou uma suposta queda de um objeto voador não identificado perto da cidade de Roswell. Foi o bastante para acender a faísca de uma série de teorias sobre alienígenas por aqui. E uma das histórias mais famosas é a da base Dulce. Segundo a teoria, essa seria uma instalação subterrânea ultra secreta onde o governo dos Estados Unidos teria feito uma parceria com aliens, trabalhando lado a lado em experimentos e trocando informações. Doido, né?
Mas enfim, essa ideia pegou tão forte que o Novo México virou sinônimo de alienígenas cinzentos e conspirações escondidas nos porões do governo. E aí, como se já não fosse o bastante, em 1948 surgiu outro caso esquisito. A suposta queda de um disco voador azteca. Dizem que até recuperaram corpos alienígenas. No fim, tudo isso foi considerado uma farsa, mas mesmo assim ajudou a alimentar o mito. Por quê, né? Cada história dessas parece colocar mais lenha na fogueira. É claro que não dá para falar de alienígenas sem citar ela, a lendária Área 51, uma base militar ultra secreta escondida no meio do deserto de Nevada, a uns 135 quilômetros de Las Vegas. O lugar é tão misterioso que parece ter saído direto de um episódio de Arquivo X. Dizem que lá dentro, tem de tudo. Naves alienígenas, tecnologia fora do nosso tempo e até experimentos com seres de outros planetas. A Área 51 surgiu durante a Guerra Fria para testar aviões, espiões e armamentos secretos, mas aí veio o silêncio oficial, as placas de não ultrapasse, os voos estranhos e o resto da história. Ou melhor, teoria. A falta de transparência só faz crescer o mito. E se realmente estiverem escondendo algo lá dentro? Mas olha, não é só nos Estados Unidos que o papo do ET pega fogo, não. Lá no Peru, em Nazca, sim, o mesmo lugar das linhas famosas, enigmáticas, no deserto, surgiram as chamadas múmias de Nazca. E elas causam um verdadeiro rebuliço. Afinal, o que são essas criaturas mumificadas? Seres de outro mundo? Ou apenas uma fraude bem feita? Olha, tem gente que bate o martelo dizendo que são provas concretas da presença de alienígenas. Cientistas, ufólogos, entusiastas, todos divididos. Outros mais céticos acreditam que as múmias são restos humanos alterados ou bonecos montados com ossos de animais. A treta ficou tão séria que as múmias foram parar até no Congresso Oficial do México, apresentadas como supostas evidências de vida extraterrestre. Em 2013, o famoso jornalista ufólogo Jaime Maussan foi quem chamou os holofotes para si. Ele disse que os corpos eram realmente de origem não humana, com traços anatômicos diferentes de qualquer ser vivo conhecido na Terra. Segundo ele, seria uma prova quase irrefutável de que os aliens estiveram ou ainda estão entre nós. E não pense que só lá fora o assunto alienígena bomba não, tá? O Brasil também tem suas histórias. Uma das mais conhecidas é o caso de Varginha, em Minas Gerais, onde em 1996 moradores juram ter visto objetos voadores não identificados e criaturas estranhas, que definitivamente não eram humanos. Foram relatos de seres pequenos, de pele marrom, olhos vermelhos, andando agachados pelas ruas. Houve movimentação militar, testemunhas civis e até hoje o caso divide opiniões. Verdade? Alucinação coletiva? Ou apenas algo que o tempo ajudou a encobrir? Mas hoje vamos focar em um outro caso, talvez ainda mais intrigante. A Ilha de Colares, no Pará. Lá, em 1978, a Força Aérea Brasileira iniciou uma operação chamada Operação Prato para investigar aparições de OVNIs. Exatamente o que você ouviu. Uma operação militar inteira para estudar objetos estranhos no céu. O negócio foi tão sério que durou 4 meses. E o mais curioso, moradores da ilha relataram que esses objetos disparavam feixes de luz que causavam queimaduras e até desmaios. Isso levou ao envolvimento direto de militares que documentaram dezenas de aparições e até tiraram fotos dos tais fenômenos. Nos registros oficiais, os tais objetos foram descritos como corpos luminosos. Eles brilhavam, se movimentavam com agilidade incomum e causaram tanto espanto que até a inteligência militar começou a prestar atenção. Tem gente que acredita que essa missão rendeu algo a mais, como, quem sabe, o suposto recolhimento de corpos alienígenas em território brasileiro. Outros dizem que documentos confidenciais, nunca revelados ao público,
podem conter provas mais contundentes do que se imagina. A Operação Prato não surgiu do nada. Ela foi uma resposta a uma série de relatos que começaram na Baixada Maranhense e foram até o norte do Pará, especialmente na região do rio Gurupi, perto da cidade de Viseu. A quantidade de testemunhos era tanta que ignorar os relatos ficou simplesmente impossível para as autoridades locais. O comandante da operação, inclusive, afirmou ter visto pessoalmente objetos em forma de disco se movendo de forma não convencional. E aí, já dá para imaginar por que tanta gente acredita que tem mais coisa aí do que estão contando. Você já reparou que essas bases de aparições misteriosas quase sempre acontecem em desertos ou próximos ao oceano? Coincidência? Ou seria uma escolha estratégica? Conspiracionistas juram que é tudo parte do plano. Esconder naves, corpos e pesquisas em lugares isolados, onde ninguém vai olhar. Afinal, quem é que está vigiando o fundo do mar ou o meio do deserto? Nessas regiões remotas, o silêncio e o isolamento são aliados perfeitos para qualquer operação secreta. Pensando bem, em ponto específico no deserto ou nas profundezas do oceano é praticamente invisível, até para os satélites. E se essas bases forem subterrâneas ou subaquáticas, então? Aí mesmo é que ninguém encontra. Talvez seja exatamente aí que os maiores segredos estejam guardados. Imagina uma estrutura inteira escondida sob o fundo do mar, operando silenciosamente há décadas, com tecnologias que nem conseguimos entender. E tem mais um mistério que deixa os curiosos coçando a cabeça. Por que os OVNIs sempre aparecem perto do oceano? Pode ser porque, se eles realmente existem, é ali que eles estão se escondendo? Bases escondidas em profundezas em um lugar onde o ser humano quase nunca chega? Você lembra quanto do oceano a gente já explorou? 30%. Ou seja, 70% da Terra continua sendo um esconderijo perfeito. É como se estivéssemos olhando para o céu enquanto tudo o que precisamos entender pode estar bem debaixo da gente, e literalmente. Mas talvez isso esteja com os dias contados. Existe um projeto global chamado Seabed, que significa fundo do mar, que tem como objetivo mapear toda a superfície do oceano. E sabe quem está por trás disso? A própria ONU. Eles querem concluir esse mapeamento até 2030. É um esforço científico gigante, com navios, drones submarinos e sensores de última geração. E a pergunta que fica no ar é: será que até lá os alienígenas vão dar no pé e achar outro canto para se esconder? Ou vamos finalmente descobrir que sim, estamos sendo observados o tempo todo? Ou pior, será que não são eles que estão nos estudando, mas sim nós que já estamos estudando eles em segredo há décadas? E se tudo isso for real, será que os governos sabem? E só não querem que a gente também saiba? E se for verdade?